Saudações, professor Ara. Meu nome é Yanis. Essa é a minha apresentação para o exame final de método de aprendizado estatístico, que tem como objetivo resgatar os pilares matemáticos e estatísticos que permitem a gente criar os modelos preditivos mais robustos, né? Que permitiu a gente aprender o conteúdo aprendido durante esse semestre. Então, vamos começar com os conceitos fundamentais, né? Parte de paradigmas, risco e trade-off essencial. Então, antes de falar sobre como um algoritmo erra ou acerta, precisamos definir os ambientes em que ele trabalha, os paradigmas de aprendizado. No cenário supervisionado, nós entregamos modelos dados mapeados com seus rótulos corretos, visando prever classes ou valores contínuos através de classificação ou regressão. Já no não supervisionado, o algoritmo atua no escuro, sem rótulos baseados, buscando agrupamentos ou tentando reduzir a dimensionalidade dos dados por conta própria. A teoria de generalização que veremos foca pesadamente nas garantias do aprendizado supervisionado. Então, com os dados rotulados em mãos, começamos a treinar e, invariavelmente, nos deparamos com um erro. Esse erro vem do viés, que é o erro de aproximação, que ocorre quando usamos um modelo limitado demais para capturar a complexidade do problema, e da variância, o erro de estimação, que surge pela instabilidade de treinarmos com apenas uma pequena amostra dos dados globais. O grande desafio da modelagem é encontrar o equilíbrio entre viés e variância. Agora um pouco falando sobre a minimização do risco, né? A forma teórica de buscar esse equilíbrio é controlar o risco. Gostaríamos de minimizar o risco esperado no universo inteiro, mas como isso é impossível, usamos a minimização do risco estrutural, o SRM. O SRM exige que não só o modelo acerte os dados de treino, mas que a sua estrutura matemática seja a mais simples possível para não gerar overfitting. Agora partir para a parte de kernels, né? As principais funções de kernel. Então, os dados reais, eles não são, são não lineares e complexos, né? Então, para a gente aplicar as garantias de modelos simples, tornar esses dados lineares, usamos os kernels. Então, temos kernels para diversas situações. O linear, para similaridade direta, o polinomial, que cria interações em curva, e o RBF, o gaussiano, que mede a distância de forma suave, trabalhando implicitamente num espaço de dimensões infinitas. Então, agora, sobre o truque do kernel. Essas funções sustentam o famoso truque do kernel. Quando os dados estão todos misturados, não conseguimos passar uma reta divisória. O kernel então projeta esses pontos matematicamente para uma dimensão muito mais alta, como um plano 3D, onde finalmente é possível cortá-los ao meio com um hiperplano reto. O teorema de Mercer permite que façamos essas projeções de forma instantânea, sem esgatar o processamento do computador. Agora, falando sobre limites de generalização. Dimensão VC e esticilhamento, né, o shattering. Então, como sabemos se os modelos aguentam separar esses pontos sem decorar as respostas? A dimensão VC mede isso, tentando a capacidade de estilhaçamento do modelo. Uma reta simples em um plano consegue separar no máximo três pontos livremente distribuídos. Mas se introduzirmos um quarto ponto, né, em formato de cruz, a reta é obrigada a falhar. Logo, a sua dimensão VC é 3. Essa métrica é a fundação para garantir até onde podemos forçar um algoritmo. Agora, partindo para a parte de SVM, né, as máquinas de vetor de suporte. Então, quando juntamos todos esses conceitos, entramos na arquitetura do Support Vector Machine. Se um conjunto de dados pode ser cortado ao meio por infinitas retas, o SVM busca uma única resposta perfeita, o hiperplano de margem máxima. Geometricamente, o SVM traça o plano pela equação do hiperplano que está ali no slide, onde determina a inclinação. O objetivo é criar o maior espaço possível entre as duas classes, sem que nenhum ponto invada essa margem que temos no meio. Podemos ver na imagem do lado. Agora partindo para a formulação matemática do SVM e sua otimização. Então, para maximizar essa margem, o SVM resolve o problema primal, com o objetivo de minimizar a norma do vetor W, porque matematicamente a margem é inversamente proporcional a W. E é aqui que entra o brilho do algoritmo. Então, aplicando os multiplicadores de Lagrange, transformamos a equação no problema dual.
Quando terminamos o cálculo, o modelo descarta quase todos os dados de treinamento. Apenas os pontos que ficaram na exata beira da nossa rua, cujos multiplicadores são maiores que zero, permanecem. Eles que são os nossos vetores de suporte, e todo o hiperplano passa a se apoiar inteiramente neles. Quais são os desafios do SVM? O SVM é elegante, mas ele possui calcanhares de Aquiles, né? Possui seus problemas. E a sua matriz de otimização possui um custo de O ao cubo. Em bases com milhões de linhas, né, um Big Data, o processamento do SVM trava. Além disso, no mundo real usamos a margem suave controlada pela constante C. Calibrar o parâmetro C junto com os coeficientes do kernel existe um esforço colossal de validação cruzada, pois um ajuste frouxo anula o poder preditivo e um ajuste rígido destrói a generalização. Então, partindo para as redes neurais. Diante da rigidez das funções de kernel e dos limites da escala do SVM, a grande alternativa do aprendizado estatístico são as redes neurais, né, MLP. Em vez de tentarmos descobrir e fixar a melhor geometria e os melhores parâmetros de kernel previamente, a rede neural utiliza camadas ativadas de forma não linear para aprender o próprio mapeamento. Pelo algoritmo de backpropagation, ela auto se calibra, atuando como um poderoso aproximador matemático universal adaptativo. Então, na imagem ao lado, a gente consegue ver como cada coluna nós temos. Primeiro, a coluna com X, temos as inputs, as nossas entradas, e no meio são onde temos as colunas com H, são as camadas escondidas. E temos conversas entre elas que nos levam até a coluna Y, que é a nossa resposta. Então podemos ver que cada coluna, cada bolinha de cada coluna conversa com a bolinha de outra coluna, gerando essa parte de multicamada, esse contato multicamada entre essas variáveis, retornando a nossa coluna de resposta, retornando a coluna de resposta. Então, partindo para as considerações finais, né, o estudo dos métodos de aprendizado estatístico revela que o aprendizado de máquina não é uma engenharia empírica isolada, mas sim uma ciência fundamentada em rigorosas garantias matemáticas de generalização. Compreender a relação intrínseca entre o controle de capacidade geométrica, como a dimensão VC, e as margens da SVM, e a minimização de risco estrutural é o que nos confere a capacidade de projetar algoritmos robustos, previsíveis e teoricamente justificados. Concluo pontuando que o aprendizado estatístico nos mostra como a teoria é importante e como ela se aplica no aprendizado de máquina. Foi meu primeiro contato com o aprendizado de máquina, e perceber como a matemática e a estatística, principalmente, né, para nós do curso de estatística, estão por trás de todo o processo e ver o que ela é capaz de fazer com o auxílio do computador é impressionante. Foi uma matéria de muito aprendizado que vou levar muitos ensinamentos para o decorrer do curso e também, com certeza, para o decorrer da minha carreira profissional. Muito obrigado, professor, e um bom próximo semestre.